vamos mas é receber a nossa convidada, Ruth. É Manos ou Manus? Manos. Manus. Ok, a Ruth Manos para nos falar do seu novo livro. Vamos lá, bora. Olá, Ruth, tudo bem? Então. Bem-vinda. Tudo Alô. Já temos aqui o teu Prazer. livrozinho. Que bom. Tem mais um aqui, ó. Pra vocês não terem que brigar. Este é meu, pois nós costumamos lutar. Esse é meu. Então este aqui passa a ser meu. Modéstia à parte, fala-nos aqui um bocado sobre este livro. Pois é, esse livro tá fresquinho, foi lançado agora. E ele reúne uma série de pequenas histórias, de crônicas, algumas sobre Portugal, outras passadas em Portugal, mas sempre tendo a ver com Portugal. Ok. Tá bonitinho. O título deste livro, para lá de Modéstia à parte, é Coisas que o mundo inteiro deveria aprender com Portugal. Conta-nos lá o porquê de ser uma brasileira a escrever coisas que o mundo inteiro devia aprender com o nosso país. Porquê? Porque vocês são muito modestos e vocês não falam das coisas boas. Isso que vocês estão fazendo hoje, pouca gente faz. Né? Então achas que nós somos um povo muito modesto em relação ao nosso país? Eu acho que, e nós como brasileiros, a gente tem uma coisa um pouco parecida, né? Eu acho que a gente, é muito fácil pra gente falar mal falar do que tá mal, né? E a gente vê as coisas da política, chatice, economia e tal. Mas a gente às vezes valoriza pouco o que é bom. E aí eu escrevi esse texto, que foi pro Observador, e aí depois virou livro. Então, Olha, e tu agora vives em Portugal. Qual foi, aliás, o que é que tu estás a achar de vives em Portugal desde 2015? desde 2015, isso. E o que é que estás a achar até agora? Eu gosto muito, né? Eu me apaixonei por um português, né? Pois Já é. começa por Pronto, aí. aí já ajuda, né? Já sou um pouco tendenciosa. Acho que todo brasileiro é um pouco português, neto de português, bisneto de português, então a gente já se sente um pouco em casa. Eu ainda tenho Felipe, então não tive como escapar. Mas eu adoro estar aqui. E como é que foi no início? Foi difícil adaptar-te? Não foi? Nós recebemos-te bem? Há muita gente... Há aqui um texto teu que eu li aqui no teu livro que fala exatamente sobre a opinião que às vezes os estrangeiros têm sobre se os portugueses são grosseiros, se são simpáticos, se não são. O que é que tu achaste no início? Isso é muito curioso, né? Eu acho que toda vez qualquer mudança parece que é uma nova infância. Parece que você voltou a ser criança, tem que aprender tudo de novo, né? E teoricamente a gente fala a mesma língua, mas na prática não é bem assim, presunto né? e fiambre são coisas diferentes, né? É presunto e fiambre. Não, presunto e fiambre é tranquilo, né? Tem umas que você fala a palavra errada e ainda soa mal, então melhor tomar cuidado. Mas não, acho que os portugueses, de um modo geral, recebem a gente muito bem, assim como os brasileiros fazem com os portugueses que vão pra lá. E eu adoro estar aqui. Fora os mal-entendidos linguísticos, está indo tudo bem. E olha, qual é a primeira coisa que um brasileiro deve fazer quando chegar a Portugal? Eu acho que tem que vir disposto a engordar, né? Começar por aí. Sim, vocês com feijão preto, nós chegamos lá. Depois com a picanha. Com a picanha, comida bem boa, depois banana frita. Acho que a vida é pra isso também, né? A gente fica muito preocupado. Mas eu acho que... tem, né, aquele circuito básico de turismo histórico e tal, que tem que fazer aqui e no Porto, aliás, pra Joana, que era do Porto, né, que ligou aqui. Sim, a Joana era do Porto. Então, eu vou estar no Porto no domingo, na Feira do Livro. Então, Joana, você pode me visitar lá. Joana, próximo domingo, já sabes, já E ela pode levar a francesinha da tia dela. Depois eu trago com picante ou sem vocês. picante? Com picante também. Tu já experimentaste francesinha? Adoro. Eu concordo totalmente que tinha que... Ok. É uma coisa que no Brasil não tem como, né? E eu tento... A alimentação é muito diferente, não é? A gastronomia. A gastronomia é completamente diferente. E a francesinha é engraçado porque você tenta explicar e não dá muito certo, né? Que você explicando parece que é ruim, né? Você põe uma linguiça, aí um bife, aí depois cobre com molho. Não soube. Isso é tão bom. Não é tão bom. Então... Isso é bem verdade. E olha, diz-me uma coisa, tu sentes que este livro é um conjunto de todas as tuas crónicas do Observador ou também tem coisas que nunca foram para lado nenhum? Tem de tudo um pouco. Ok. Tem algumas coisas do Observador, tem muita coisa inédita, tem alguma coisa do Estadão, que é o jornal onde eu publico no Brasil. Ok. Né? Mas essas aqui saem só no impresso, então ninguém nunca viu. Mas tá divertido, eu acho que tá. Sou suspeita pra falar, mas ele tá bonitinho. Diz-me uma coisa, tu tens aqui na parte de trás do livro por exemplo, algumas, não é críticas, mas algumas mensagens do Gregório do Vivier, por exemplo, do Miguel Pinheiro, do Observador e do próprio do Jornal do Estado de São Paulo. Como é que é para ti teres, por exemplo, do Gregório, esta mensagem que é tão gira, que ele diz que és hilariante, tem amor e tem humor, é uma dupla perfeita. É uma delícia, Como é que é para né? ti teres uma... É um orgulho. Ainda por cima do Gregório do Vivier. O Gregório é um amigo querido, né? Que acho que
é muito engraçado como escrever vai te trazendo coisas boas. Eu acho que isso era uma coisa que eu não esperava quando eu comecei a escrever. Né? A gente acha que as pessoas vão ler, você vai escrever um livro, dar umas entrevistas, mas as pessoas vêm até a gente. E o Gregório foi uma dessas pessoas. Então, a gente se tornou amigo por causa disso e é um queridão. E como é que começou? Ele assim. foi lendo as tuas crónicas? Ele leu uma crônica em especial, que foi uma crônica que eu falo sobre a geração que virou escrava da própria carreira. Ok, sim. Gente, né? Somos Vocês são um pouquinho mais novos que eu. Eu acho que são 5 anos, mas é isso, né? A gente parece que corre atrás do rabo. E aí, por causa desse texto, ele me escreveu. Porque eu acho que é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Quando eu falo que... Eu acabo o texto falando que os bônus do fim de ano não compram os anos de volta. E acho que ficou todo mundo meio na bad. Quando eu falei isso, aí ele me escreveu. Mas é verdade. Pois é. E eu fico super grata, é uma honra, né? Gente que a gente admira, endossando o nosso trabalho, é muito especial. E de onde é que surgiu esta tua vontade de juntares todas as tuas crónicas e todos os teus textos neste livro? Porquê é que surgiu isso? Como é que surgiu esta ideia? Isso é engraçado, né? Eu acho que Portugal tá num momento lindo, né? Tá num momento em que finalmente parece que todo mundo percebeu o tesouro que é isso aqui. E a gente vê nas livrarias, eu que sou uma pessoa que está sempre nas livrarias e tal, que existe um mercado muito de livros falando sobre Portugal. Mas tinha sempre coisa muito turística, gastronômica e tal, e eu falei, quem vai escrever crônica sobre isso? Quem vai fazer uma leitura gostosinha assim, pra, né, tá no metro, ler um pouquinho, antes de dormir, ler um pouquinho, a aula tá chata na faculdade, ler um pouquinho. Não posso falar isso que eu sou professora. Pode. Mas as suas aulas não são. Imagina que tinhas um aluno teu a ler este livro na tua aula. O que é que tu fazias? Davas os parabéns ou ficavas chateada? Eu acho que ser professora hoje em dia, só de alguém estar lendo um livro durante a aula já é ótimo, entendeu? Se estivesse no WhatsApp, jogando Candy Crush, aí sim é problema. Então, pode ler, pode ler à vontade. Ainda mais esse. E agora, este livro... É o primeiro de muitos ou é tipo, ok, este registro está feito e depois a próxima aventura será sobre outra coisa? Então, esse é o primeiro aqui em Portugal, é o terceiro da minha jovem carreira, mas eu acho que ele é um passo para outros projetos, né? Eu acho que, como tudo que a gente faz, que seja uma porta de entrada para uma estrada divertida. Giro, é giro. E é mesmo o espelho do nosso país, tipo, de tudo azulejinhos. Está aqui tudo muito bem Fala definido. da calçada, fala de todos estes detalhes que são nossos. Sabe uma coisa que faltou aí? Então. Né, dá até para já começar a pensar no outro livro. Conta. Eu tenho uma coisa engraçada. Eu vou muito a São Paulo, trabalho. Ok. E as minhas malas são sempre muito curiosas, porque eu não levo roupa porque eu tenho roupa na casa dos meus pais lá. Então as minhas malas são sempre um pouco, né? Espero que não tenha ninguém da polícia, da alfândega assistindo. Por acaso está, a minha mãe trabalha no aeroporto e ela acho que está a ver. Mas ela vai tolerar. Então assim, na ida eu faço um tráfico de alheira, amarguinha, que é que todo mundo pede, porque tem coisa que você acha no Brasil, bacalhau você acha, pastel de nata já tem, né? Mas amarguinha e alheira, então minha mala vai assim e volta com cachaça. Lá está, também faz sentido. Volta com também cachaça e paçoquinha. Já comeram paçoquinha? Não, o quê? Não, o quê? Paçoquinha é um doce de amendoim brasileiro. Agora tá começando a ter no supermercado. Tão bom. A próxima vez que vieres ao CC, vou pedir para trazeres. Eu trago a francesinha da tia da Joana e a paçoquinha. Está combinado. Está combinadíssimo. Quais é que são para ti as coisas que Portugal deveria, sem dúvida alguma, exportar? É assim, para entrares aqui um bocadinho no nosso tema. Eu acho que a gente sempre acaba falando de comida e de bebida, né? E é óbvio, eu acho que tudo tem um mercado imenso. Hoje em dia em São Paulo a gente vê trocentos restaurantes e cada vez melhores e mais caros e de tudo. Mas eu acho que a gente podia ir muito além disso, né? Eu acho uma coisa que me deixa até um pouco angustiada é ver o quanto da cultura brasileira, boa e ruim, chega em Portugal, em termos de música, em termos de novela, em termos de tudo, e quão pouco chega de Portugal no Brasil. É natural, é claro, a gente é aquele monstrengo de tamanho. E tu achas que é só isso que influenciou também? Ou achas que, por exemplo, não sei, estou a perguntar, o brasileiro pode não estar tão receptivo à cultura portuguesa? Eu acho que quando... A língua, o sotaque... O sotaque é sempre um desafio, mas a gente consome tanta coisa norte-americana que não tem desculpa pra gente não consumir coisa portuguesa. Não é a língua que é o problema, né? Então...
eu sinto falta, né? Eu apresento todas as bandas e os cantores e tal pra lá, né? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 14 anos, então, tipo, apresentei os Dama. E ela adora agora, claro. Mas precisava chegar lá. Então, acho que cultura portuguesa precisava ganhar mais o mundo. Eu não sei muito como fazer isso, mas eu acho que essa é até uma tentativa de fazer, de aumentar esse diálogo, sabe? De levar as coisas pra lá. Isso. E muita coisa. Eu gosto muito do humor português. O humor? É. Que giro. Por quê? Porque é por exemplo, pensa no humor britânico, aquela coisa tipo Mr. Bean, sabe? Sim. Parece que é uma evolução desse humor tão seco britânico, mas o que eu gosto é que o humor português ele não precisa diminuir alguém para fazer graça, sabe? Não precisa estar sempre falando de alguém, piada de não sei o que lá. Então, os trocadilhos portugueses são maravilhosos. Eu tenho um texto sobre isso aqui. Né? Tem um restaurante na Madragoa que chama o Pratinho Feio. É muito bom. É tão ruim que fica bom, sabe? E isso está tudo presente aqui neste teu livro. Onde é que a malta pode comprar? Pode comprar online, né? Pode comprar nas livrarias, FENAC, Bertrand, Medina, tá por aí. Perfeito. E pronto, para quem estiver no Porto, domingo tô lá, 3 da tarde, na Feira do Livro. Perfeito. Olha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada eu. Beijinhos e muita sorte com este livro. Que bom, espero que gostem. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.